Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco. E no programa de hoje, como a tecnologia de enfardamento e as ferramentas de rastreabilidade ajudam a garantir a qualidade do algodão brasileiro. Os estudos da Embrapa que apontam um manejo mais adequado de um solo muito diferente, o plintossolo. Com logística favorável, Santarém, no Pará, vai confirmando seu potencial para a produção de soja. Na entrevista de hoje, eu converso com Francisco Queiroz, analista da consultoria Agro do Itaú BBA. A gente vai falar sobre comercialização. Tem mais, a previsão do tempo em cada região do país. E ainda as últimas notícias do nosso agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. Cada dia mais, o algodão brasileiro ganha mercado, resultado de um produto de muita qualidade e bastante competitivo. A repórter Lara Leão mostra agora como a tecnologia de enfardamento e as ferramentas de rastreabilidade ajudam a garantir a qualidade do nosso algodão. O Brasil ocupa a segunda posição do ranking das exportadoras de algodão, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa. A previsão para a próxima safra é de 2,978 milhões de toneladas, alta de 16,7% na comparação com os 2,553 milhões de toneladas indicadas na safra 2021-22. O Brasil é responsável pelo fornecimento de 20% do algodão exportado no mundo. O mercado asiático importa quase toda a produção brasileira e a indústria têxtil é bastante exigente quanto à qualidade da fibra. E essas tecnologias de produção têm feito o algodão brasileiro ser mais valorizado. E uma das ferramentas que garantem essa qualidade é a tecnologia de enfardamento do algodão. As colhedoras John Deere prensam, enfardam e já embalam os blocos de maneira contínua, sem parar a máquina. A chamada Tamarap foi desenvolvida para se comunicar perfeitamente com o sistema das colhedoras da John Deere. A empresa israelense atua no mercado de produtos para o enfardamento de culturas agrícolas no Brasil desde 2014. A Tama, ela é uma parceira da John Deere. A gente desenvolveu o produto para as máquinas da John Deere. A John Deere hoje é a maior produtora de maquinário em agricultura. Eles fazem 100% da colheita no Brasil. O nosso produto foi desenvolvido para eles e é homologado pela John Deere. A gente espera trazer aí, junto com essa parceria da ID Cotton, trazer a rastreabilidade de ponta a ponta e total para o cliente, de fardo a fardo, em todas as etapas da cadeia. A gente tem uma preocupação no geral, e isso é uma das bases da empresa, inclusive. A gente carrega bastante cultura e ética que é usada em Israel, na fábrica e nos produtos aqui do Brasil também. Então, essa questão de respeito cultural, incentivo social, o máximo que a gente pode fazer nesse sentido, a gente trabalha aqui no Brasil. Olhando assim, parece um plástico simples, mas é muito mais que isso. Esse filme foi desenvolvido depois de muita pesquisa e investimentos. Previne o risco de contaminação do algodão por fragmentos de plástico. Promove uma colheita sem paradas com enfardamento automático, oferece resistência a diversas condições climáticas, preservando a estrutura do fardo e a qualidade da pluma. E possui também a rastreabilidade através de tecnologia de radiofrequência.
O Miguel é CEO da Santa Colomba, empresa agrícola focada em produção de larga escala. A companhia que ele administra é cliente do Grupo Tama. A fazenda que produz algodão fica em Cocos, na Bahia. Além da fibra, a empresa também produz soja, milho e cacau. Para a produção de algodão foi feito um grande investimento, justamente para proporcionar qualidade ao produto e trazer todas as informações necessárias para o cliente. A rastreabilidade do algodão é algo que a gente investiu há 2 anos, aproximadamente. O intuito desse investimento foi para que a gente soubesse de onde estava vindo o nosso algodão e qual era o motivo daquele algodão produzir mais ou menos ou ter uma qualidade melhor ou pior do que a gente esperava e ligar esses dados junto com os nossos dados agronômicos e operacionais. Cada fardo de algodão a gente tem um DNA dele, a gente faz diversos testes para analisar toda a parte da fibra dele, sobre resistência, comprimento. Então a gente oferece o melhor para o nosso cliente. Cara, a questão de sustentabilidade e ESG hoje está em alta, a gente tratar bem do que a gente está produzindo, de onde que a gente produz, a gente conseguir perenizar, conseguir que o nosso mercado continua por um longo tempo, e rastreabilidade para a gente garantir que a gente está tendo, que o que a gente está entregando é realmente o que a gente está se propondo a fazer. Em 2004, a Associação Brasileira de Produtores de Algodão criou o sistema Abrapa de identificação, o SAI, que permite monitorar e rastrear o algodão por meio de etiquetas. E a Tama já produz essas etiquetas de acordo com o cliente. A gente vê que o mercado ele busca cada vez mais melhoria e eficiência, e a tecnologia dentro da agricultura é algo que vem para somar, e não só para somar no sentido social, mas para somar também com o produtor no aspecto financeiro. Então a gente entende que é uma relação que tem tantos pontos que pode agregar para a sociedade, que não tem como ser o caminho final da agricultura no Brasil. O nosso cliente quer saber de onde vem o nosso algodão, se aquele algodão ele veio de uma área que foi tratada corretamente. E o terceiro motivo, a gente com essa identificação do fardo de algodão e do fardinho de algodão, a gente consegue vender um bloco de algodão, da qualidade do bloco de algodão para o nosso cliente final com uma padronização muito maior e com um erro zero. Não é um erro baixo, é um erro zero, porque a gente tem um sistema que identifica por radiofrequência quais os algodões que a gente está expedindo para cada cliente. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, comemorou os resultados da visita oficial à China, com o fim do embargo à carne brasileira e a habilitação de 4 novas plantas, bem como as novas oportunidades de negócios. A missão oficial terminou com a participação no Seminário Econômico Brasil-China, que contou com a presença de autoridades governamentais e empresários dos 2 países. Outra pauta da agenda do MAPA na China foi a sustentabilidade. Um dos desafios do manejo de solo é lidar com as diferenças. Isso porque as características do solo não são homogêneas. Diferenças climáticas, diferentes biomas e diferentes intervenções do homem fazem com que o solo tenha suas especificidades e particularidades. O repórter Mozart Ornelas mostra agora, no Tocantins, os estudos da Embrapa, que apontam o melhor manejo de um solo muito diferente, o plintossolo. No Brasil, existem mais de 500 tipos de solos. É o que diz o Mapa de Potencialidade Agrícola Natural das Terras do Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dentre esses solos, alguns apresentam um certo grau de dificuldade de manejo, e 2 tipos se destacam: o quartzo arênico e o plintossolo. O primeiro é considerado um neossolo.
é composto de muita areia, não armazena água e nutrientes, o que dificulta o crescimento das plantas. Este solo cobre cerca de 6% do país e pode ser melhorado com plantio de gramíneas. Já o plintossolo é um solo constituído de material mineral. Ocorre em cerca de 7% do território centro-norte do país, sendo muito comum na transição do Cerrado para a Mata Atlântica. Pesquisadores da Embrapa Pesca e Aquicultura no Tocantins estudam há 4 anos formas que ajudam a mapear melhor essas áreas e oferecem opções para aumentar a qualidade e fertilidade das áreas afetadas. Com a expansão da agricultura e essas terras sendo ocupadas, invariavelmente eles entraram num manejo agrícola de produção de grãos, de lavouras intensivas, e existem casos de muito sucesso, como também casos de insucesso. E aqui o nosso estudo na Embrapa aqui do Tocantins é justamente para começar a desenvolver técnicas de manejo sustentável para que esses solos possam sim trazer maior segurança, maior produtividade e sustentabilidade na agricultura. Esses tipos de solo também estão presentes no estado do Mato Grosso, Pará, Maranhão e Piauí, mas é justamente nessa faixa que estamos, no Tocantins, onde há uma maior predominância. De acordo com os pesquisadores da Embrapa, o manejo em solo pétrico nem sempre é fácil. Por isso, a recomendação é utilizar técnicas sustentáveis de manejo que levem em conta a quantidade e a qualidade da terra, ou até mesmo o tamanho do cascalho. O que se recomenda é o manejo sustentável com aporte de biomassa, ou seja, raízes crescendo, ciclando nutriente, aumentando matéria orgânica, uma cobertura vegetal viva ou morta, né? Uma palha ou uma planta ciclando nutrientes, protegendo da erosão, dando melhores condições de vida para a microbiologia se desenvolver. Então a gente vê muita divergência de sucesso ou insucesso no manejo desse solo, justamente pela adoção ou não desse e outros manejos fundamentais para superar essas dificuldades. Apesar dos resultados preliminares dos estudos sobre os solos já terem ajudado o produtor, as pesquisas ainda vão continuar em ritmo acelerado. E a gente continua, é uma linha de pesquisa que não vai acabar tão cedo, muita coisa ainda para ser desenvolvida, mas o ideal é que com o passar do tempo nós vamos criando aí um pacote tecnológico de um manejo sustentável de plintossolos pétricos. A imagem de satélite ainda mostra a formação de nuvens carregadas no noroeste do Mato Grosso, onde a chuva tem sido mais persistente e volumosa também, atrapalhando as atividades de campo nessa localidade. Mas em boa parte do centro-oeste, a chuva já se tornou irregular. Isso não deve mudar nesses próximos dias. Até o dia 4 de abril, pancadas bem isoladas e mal distribuídas entre Mato Grosso do Sul, Goiás e áreas mais ao sul do Mato Grosso. Mas no noroeste mato-grossense ainda tem previsão de chuvas mais volumosas nesses próximos dias, acumulados que ainda devem variar entre 35 e 70 milímetros. E ainda que de forma mais pontual pode atrapalhar as atividades de campo, principalmente porque nessas áreas o solo já está bastante encharcado. No próximo bloco, com logística favorável, Santarém, no Pará, vai confirmando seu potencial para a produção de soja. E mais, tem a previsão do tempo para as regiões Sul e Sudeste. A gente volta daqui a pouquinho. Qual o negócio mais complexo do mundo? Não é a tecnologia. Não são os investimentos. Não é a pesquisa. E nem a genética. Não está nas universidades. Nem no mercado financeiro. Não é a meteorologia, a logística ou a engenharia. É o negócio que envolve todos esses negócios. A agricultura. Temos orgulho de acompanhar ao longo dos anos o trabalho de gerações de agricultores brasileiros na mais complexa e gratificante atividade do mundo.
São mais de 650 expositores espalhados em 65 hectares de área. Do alto é possível ver como a Tecnoshow Comigo é grande, mas é embaixo, pelas ruas de pedras, que se observa como a feira tecnológica do agro cresceu. E não foi do dia para a noite. O evento completa em 2023 20 anos. E a feira cresceu, em 2003 era o quê? Um faturamento de 63 milhões. No ano passado, 2022, um faturamento de 10,6 bilhões de reais. É uma feira que movimenta a economia do município nesses 30 dias, né? Que antecede a feira e os 5 dias de feira. Isso aí injeta aí na economia do município mais de 80 milhões de reais. A Tecnoshow Comigo acontece em Rio Verde, interior de Goiás. A expectativa é de que cerca de 120 mil pessoas tenham passado pelo evento. Na programação estão mais de 100 palestras e dinâmicas. Para a Pioneer, a feira representa uma oportunidade de estar lado a lado com os produtores. Tantos eventos que a gente faz fora da cidade, em todas as regiões do estado de Goiás, para nós fica de grande valia termos um dia de campo a céu aberto para os clientes durante uma semana toda, mostrando os principais materiais nossos, como desde a abertura de plantio, meio e fechamento. O stand da Pioneer é muito bem quisto pelos produtores, então eles chegam, conversam com a gente, trocam informações, vê os nossos lançamentos, querem abrir espiga, querem olhar de coração mesmo, porque a marca é chocante, a marca é forte para o produtor rural. Para o futuro, as perspectivas são excelentes, porque a genética, a tecnologia que a gente vem incrementando nos nossos materiais estão aumentando a produtibilidade, aonde o final o produtor vê valor e confia na marca. E acima de tudo é o que ele mais precisa, entregar uma excelente rentabilidade dentro de suas propriedades. É também na feira que os produtores podem saber como andam as pesquisas, atualizar o conhecimento sobre o manejo de pragas e doenças e ainda conhecer novas variedades de sementes. A Tecnoshow hoje está no top 3 aí das feiras mais importantes do agro do Brasil, numa região que, modéstia à parte, para mim, é a melhor região produtora do Brasil, né? Então não tem como estar fora de uma Tecnoshow. A gente sempre esteve presente aqui como marca e pretendemos estar presentes nessa parceria junto com a Tecnoshow Comigo por muitos anos. Com um estande acolhedor, a John Deere tem o objetivo de antecipar tendências e trazer soluções em máquinas e serviços que realmente possam ser aplicadas no dia a dia no campo. Sem dados a gente não consegue tomar decisão. Então hoje a gente consegue trazer dentro do CSC hoje, que é o Centro de Soluções Conectadas da Iguaçu, toda a parte de geração de dados para que o agricultor tome essa decisão. Uma característica marcante da Tecnoshow Comigo é o volume de negócios fechados. Para muitos, este evento é considerado um sinônimo de credibilidade para organizadores e expositores. A parceria com a Comigo e com a Tecnoshow é muito forte, representa muito para a gente, representa um volume muito grande do nosso ano. Quero parabenizar o Antônio Chavaga, né, toda a equipe da Comigo, todos os colaboradores, todos os cooperados que colocam hoje a Comigo como uma das 5 maiores cooperativas de produção do Brasil, né, e essa feira maravilhosa, né, de renome internacional. Esse dia eu brinquei na abertura que é a melhor feira da Via Láctea. Parabéns, Tecnoshow Comigo. Com logística favorável, Santarém, no Pará, vai se tornando uma nova fronteira agrícola. É o que a repórter Lara Leão foi conferir na nova série do Agro em Foco feita naquela região. Hoje, na primeira reportagem, vamos ver que Santarém vai confirmando seu potencial para a produção de soja. O
O Agro em Foco tem mostrado o avanço do cultivo da soja no Brasil e como produtores têm evoluído na utilização de tecnologias para alavancar a produtividade. Você com certeza já está quase decorando, né? Mais uma safra recorde. A estimativa da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é que mais de 150 milhões de toneladas sejam colhidas nesta temporada. Volume 20,6% superior ao ciclo anterior. Desta vez estamos em Santarém, no Pará. A região é rica em rios e belezas naturais, onde produtores desbravadores de outras regiões vieram em busca de desafios, enfrentando as particularidades do cultivo do norte do país e, claro, respeitando o meio ambiente. O solo é bastante diferente. A beira do rio, por exemplo, é um solo mais arenoso e coisa que não é tão propício para o plantio de soja. Aqui em cima da serra a gente tem um solo argiloso, né? Um bom solo para agricultura, né? A gente tem o desafio do clima, que é um clima bastante chuvoso, então precisa bastante maquinário para conseguir fazer as atividades na hora certa. Hoje a gente tem um potencial interessante no sul do Pará, que são áreas consolidadas, abertas há mais tempo, que estão migrando para a soja, né? Polo de Paragominas hoje é o maior polo dentro do estado. É onde tem mais área plantada do estado ainda, é Paragominas, seguindo a região do sul do Pará e agora a região de Santarém, a 163, aí crescendo também. Tem muita gente chegando no estado, procurando local para aquisição de terra, arrendamento de terra. A gente está com uma expectativa muito boa esse ano, porque tivemos um clima bom, não choveu demais, nós temos um problema aqui pluviométrico mais em excesso, não em falta normalmente. E esse ano choveu muito de noite e bastante em sol de dia. Isso aí dá uma fotossíntese muito boa na soja, aonde que você vê que está muito mais carregada e com um PMS mais alto. Uma vez que a gente está numa região onde que é uma região antiga, muita área degradada, já feito uma pesquisa pela Embrapa, que tem muita área degradada aqui de décadas passadas, e isso agora está sendo absorvida pela agricultura, né? Então a expectativa é que melhore muito e não precise entrar em floresta para ser produzido soja na região. Antigamente, o Pará era visto como caminho de escoamento da oleaginosa e os produtores apenas viam a soja passar pelas estradas que seguem até o porto de Miritituba, de onde os grãos seguem para exportação. Hoje a história é outra e os produtores paraenses já se orgulham de fazer parte dela. Está completamente, o cavalo da história está passando na frente e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Eu passo lá do Marajó até Belém, antigamente era 1, 2 navios, hoje é 12, 13 navios para carregar. Chego aqui em Santarém, a mesma coisa. Então esse potencial, essa riqueza, nós não podemos perder esse bonde da história. E não tem o que discutir, a agricultura é civilizatória. Onde a agricultura entra, tudo melhora. Temos lá Paragominas, uma cidade lindíssima. Nós queremos tudo isso para todo o estado, porque isso vai defender a Amazônia e vai levar a engrandecimento da nossa pátria, o Brasil. Então não podemos, temos que ser firmes, fortes, aumentar a produção, ocupar espaço e defender a nossa atuação e a nossa região. A região do Pará é vista como promissora, também por conta da logística. Santarém compõe o arco norte de exportação, o que facilita a entrada de grãos aos compradores estrangeiros. Acho que o Pará ele é a bola da vez, porque hoje o estado do Pará ele tem em torno de 30 milhões de hectares, hoje já entropizado, pasto degradado, juquirado, né, e tudo. E se o Pará hoje se ele chegasse a plantar 30% dessa área, seriam 9 milhões de hectares. Aí nos próximos 30 anos, aí, ele com certeza ele seria o segundo maior produtor de grãos, só perderia para o Mato Grosso, com certeza. Porque o Pará ele tem uma particularidade, ele tem grandes rios que podem ser... Então a logística do Pará ela é diferenciada de todos os outros estados do Brasil.
tem 3 grandes rios para acontecer, tem ferrovia, então eu acho que hoje o Pará não tem assim, nada parecido com o Pará em termos de logística, né? Então eu acredito que nos próximos 30 anos aí, eu acho que o Pará vai ser tranquilamente o segundo maior produtor de grão do país. Tem muita coisa para crescer, é o estado, é a fronteira agrícola, que tem que ser muito bem usada, precisa de técnicos, profissionais capacitados, produtores, investidores que queiram produzir, desenvolver com sustentabilidade, que é importante, e hoje nós estamos 100%, não vou dizer, mas estamos bem com a questão ambiental. Chegamos à reta final do mês de março e a expectativa é de chuva na região sul do Brasil. No decorrer desses próximos dias, principalmente até o finalzinho desta semana, uma frente fria avança pela região sul e pode provocar chuva nos 3 estados. No Rio Grande do Sul, os maiores acumulados, mas ainda de forma mal distribuída. Mas essa frente fria pode provocar temporais até o finalzinho desta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, também potencial de chuva forte. Há potencial, inclusive, para queda de granizo no oeste gaúcho, não se descartando o risco de transtornos. Mas, de modo geral, falando do volume de chuva, ainda não são esperados grandes acumulados e serão insuficientes para reverter o déficit hídrico no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e também no Paraná, tem previsão de chuva entre esse finalzinho de março, começo de abril, mas nada que deva atrapalhar o andamento das atividades de campo. Um grande destaque desse final de semana é a queda na temperatura depois da passagem dessa frente fria, mas não tem potencial para a ocorrência de geadas, pelo menos por enquanto. Temperatura mínima chegando a 5 graus em São Joaquim, 6 graus em Caçador. A temperatura não vai cair mais do que isso, porque o tempo vai continuar instável, ainda com presença de chuva fraca e principalmente presença de muita nebulosidade na madrugada do domingo, que será mais fria na região, então por enquanto não há potencial de geadas. O tempo continua mais instável em áreas da faixa leste da região sudeste por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera e agora também a aproximação de mais uma frente fria. Nessa reta final do mês de março até os primeiros dias do mês de abril, condição de chuva até significativa, principalmente nas áreas de divisa entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo também. Nessas áreas, os acumulados podem variar entre 30 e até 60 milímetros em 5 dias. Mas, de modo geral, boa parte das áreas produtoras da região vão receber apenas pancadas isoladas e não devem atrapalhar as atividades de campo. Enquanto isso, na metade norte de Minas, uma chuva ainda bem isolada e grande parte do norte mineiro ainda sem expectativa de chuva. O CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, divulgou que o número de pessoas atuando no agronegócio brasileiro somou 18,97 milhões de pessoas em 2022, o maior contingente desde 2015. O resultado evidencia que as ocupações perdidas em 2020, em decorrência dos desdobramentos da pandemia de Covid-19, já foram totalmente recuperadas. O aumento no número de pessoas ocupadas no agronegócio em 2022 foi de 2,76% frente ao de 2021 e de 8,52% em relação a 2020. Em 2022, o agro brasileiro conseguiu avançar em termos de faturamento, o que ajuda a explicar o resultado observado para o mercado de trabalho. Pesquisadores do CPEA indicam que esse crescimento no número de trabalhadores no setor está atrelada aos desempenhos observados nos segmentos de insumos, da agroindústria e de agroserviços. No próximo bloco, eu converso com Francisco Queiroz, analista da consultoria Agro do Itaú BBA. Vamos falar sobre comercialização. E tem ainda a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. A gente volta em instantes.
AG Rural informou que a colheita da soja até agora atingiu 70%, contra 75% nesta mesma época do ano passado. Com os trabalhos praticamente encerrados em Mato Grosso e Rondônia e entrando na reta final em Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e São Paulo, o foco agora está nos reportes de produtividade de estados mais tardios. A AG Rural revisou para clientes sua estimativa de produção de soja na safra 22-23 do Brasil, que caiu dos 150,9 milhões de toneladas divulgados em fevereiro para 150,3 milhões de toneladas. A comercialização agrícola é um sistema complexo, por isso o produtor precisa ficar atento a todos os detalhes, principalmente as cotações, com o objetivo de reduzir os riscos que envolvem a comercialização. Isso quer dizer que é muito importante saber o momento mais adequado para negociar a safra. Não pode ser precipitado e nem adiar muito. Para saber mais sobre esse ponto, esse tema e como devem se comportar os preços daqui para frente, eu converso agora com Francisco Queiroz, analista da consultoria agro do Itaú BBA. Oi, Francisco, boa noite para você, seja muito bem-vindo. E a minha primeira questão, primeiro ponto, é justamente algo muito importante para o produtor rural. Qual é o momento mais adequado? O que vocês orientam, né? Porque a gente sabe que às vezes pode ser algo muito precipitado e os preços lá na frente podem vir a melhorar, ou então tem muita morosidade também em relação a essa negociação. Quais as melhores diretrizes, né? O que vocês indicam? Boa noite. Boa noite, Renata. Um prazer falar com você. Bom, aqui o que a gente recomenda, né, primeiro que o produtor ele esteja sempre atento ao que está acontecendo no mercado, né, acompanhando a movimentação de preços, principalmente, né, em Chicago e aqui no Brasil também, né. Bom, aqui no Brasil, a gente sabe que, como país exportador que somos, né, o preço interno, ele é basicamente composto pelo preço lá em Chicago, mais o prêmio, né, e o câmbio, né, multiplicado pelo câmbio, né. O que a gente tem observado hoje é que o preço interno, ele está caindo, porque a oferta está aumentando, né, a gente está vendo aí o andamento da colheita, agora acelerou um pouco mais, esses próximos dias terão menos chuvas na região central do Brasil e a colheita tende a andar de forma mais rápida, né? Então, a oferta está aumentando, a colheita, né, tá seguindo agora em bom ritmo, e o prêmio no porto, ele está negativo nesse momento. Isso acontece porque a gente sabe que a safra é muito grande, né? Por volta de 150, 155 milhões de toneladas, e a gente ainda tem uma grande quantidade de soja a ser comercializada, né? O último número que nós temos aqui é que a comercialização de soja no Brasil, ela está ao redor de 40%, né? Enquanto no ano passado, nessa mesma época, estava acima dos 50%, né? Então, o mercado sabe disso, né? O comprador, ele sabe que ainda tem bastante soja para ser comercializada, e ele acaba dando essa penalização via prêmio, né? Por isso que o prêmio atualmente no Porto de Paranaguá, ele está negativo, né? Como eu comentei. Então, esse atraso na comercialização, ele faz com que haja uma concentração, né, do produto num período curto de tempo, e isso impacta de forma negativa os preços. Exato, muito bom você colocar toda essa questão, né, todo esse embasamento, e de fato a gente tem noticiado por aqui também esse atraso, né, nesse ritmo de colheita, de fato, que também veio por consequência atrasar aí a semeadura da segunda safra de milho por questões de adversidades climáticas e, claro, como você pontuou, o produtor ou a produtora rural, eles têm que estar sempre muito atentos, tanto às questões internacionais quanto às nacionais também.
trazendo aqui atenção para um ponto, né, que recentemente saiu e foi divulgado e foi até notório para o setor, a gente, sim, devemos ter uma safra aí recorde, segundo os dados mais recentes da Conab e da Biov também. E, claro, um feito comemorado tanto pela Biov quanto pelas entidades do setor, inclusive a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel também, recém-lançada, foi a questão do aumento na mistura do biodiesel ao diesel, que já começa agora em 12% a partir de abril e vai aumentando progressivamente ano após ano. Como é que isso também sustenta os preços da soja, né, nesse ritmo aí bastante importante? Certo. Realmente a safra, como eu comentei, né, anteriormente, a safra que está sendo colhida pelo Brasil, ela é uma safra muito grande, recorde, deve ficar acima, né, das 150 milhões de toneladas, e tomando por referência tanto os números da Conab, quanto da Biov, e mesmo do SDA, que no final das contas eles acabam convergindo, né, a gente deve ter um aumento aí de cerca de 18% a 20%, né, sobre a safra 21-22, um aumento na produção, né, mas a concorrência por essa oferta maior, ela será grande, né, porque a gente tem também uma projeção de elevação das exportações aí em torno dos 17%, né, e também uma elevação para o consumo doméstico aí na casa dos 5%, 6%, né, então, após essa divulgação, né, do mandato B12, nós aqui na consultoria agro do Itaú BBA, nós fizemos uma conta, né, assumindo algumas premissas aí de consumo de diesel e mesmo dessa participação do óleo de soja na produção do biocombustível, né, e considerando, então, o B12 a partir de abril, a gente vai precisar ir somente para a produção de biodiesel de 5 milhões de toneladas de soja, né, e então isso vai demandar mais soja para ser esmagada, né, então somente para essa produção de óleo de soja a gente vai precisar aí esmagar 27 milhões de toneladas do grão, né, o que seria um aumento de 4 milhões de toneladas sobre o que foi esmagado para a produção de biodiesel no ano passado, né. E isso, então, essas 4 milhões de toneladas a mais, né, do grão, elas vão ter que sair de algum lugar, né, provavelmente a gente vai ter que tirar isso da exportação, né, e isso tende, sim, a manter aí os preços em bons níveis, né, da soja, e mostra também que, mesmo a oferta sendo grande, né, a demanda, ela não fica para trás, né, ela vai, com certeza, vai aumentar esse ano. Muito bom você trazer essa análise, né, em relação a esse impacto de 5 milhões de toneladas só para essa demanda específica, e o apetite chinês continua crescente, né? Estamos acompanhando Missão China. Como é que vem todo esse trabalho também, hein, Francisco? Sim, a gente tem visto, né, a Missão China, o pessoal do Ministério da Agricultura, de várias pastas do governo, lá trabalhando para incrementar esse mercado, né, assim, a gente teve nos últimos 2 meses a habilitação de diversas plantas de milho, né, para exportação, foram 90 plantas habilitadas nos últimos 2 meses, hoje a gente tem aí mais ou menos 440 plantas habilitadas para exportação de milho para a China, né, a exportação de soja segue firme, o pessoal da carne bovina que foi lá pleitear, né, a reabertura do mercado já conseguiu, né, isso já aconteceu, então, assim, a gente tem notícia também que tem o pessoal da cadeia do algodão também tentando ampliar lá o mercado chinês, né, que é o principal importador de algodão do mundo. Então, a perspectiva, quando a gente fala de China, ela continua sendo muito positiva, né, para o agronegócio brasileiro. Exatamente. Muito bom você falar desse ponto dessas plantas, né, de milho habilitadas e sendo abertas para exportação para o mercado chinês, em especial do milho.
o milho que deve ter e se consolidar na liderança do ranking da exportação. Como a consultoria Agro Itaú BBA também tem observado essa notícia e de alguma maneira entrelaçado isso aos preços? Certo. Bom, olhando de hoje, assim, com as condições atuais, né, a gente acredita que os preços de milho, eles tendem a se manter firmes, né, porque a expectativa é boa, tanto para o consumo interno, mas é excelente para as exportações, né, como você bem comentou. Claro que quando você tem a colheita e tem a queda, é normal por conta do aumento da oferta, mas a gente acredita que esse ano a queda não deve ser tão grande, porque essa demanda externa, agora contando com a China também, que não era um tradicional importador de milho brasileiro e passou a ser com essas habilitações, né, ela tende a permanecer firme e enxugar esse excedente de milho do Brasil, né. Então, o USDA fala em 50 milhões de toneladas de exportação para esse ano. É bastante coisa, mas dá para fazer, né? Não é um número inalcançável, porque a demanda chinesa ela deve seguir forte, né? A gente tem os chineses cada vez mais querendo ficar livres, né, da dependência do milho americano, e eles estão vindo buscar aqui no Brasil, que é o lugar onde tem oferta e tem preço também, né? A Argentina, com uma quebra de safra grande, a Ucrânia, que é um player importante, exportando menos por todas as questões geopolíticas, né? Então, tudo isso abre uma janela de oportunidade para o milho brasileiro, né? Sobre os preços, a gente tem visto hoje na B3 preços de R$ 84, R$ 85 a saca no contrato de setembro, que parece bem razoável, olhando de hoje, né? Mas, assim, aqui acho que vale a ressalva, Renata, que esse milho, ele ainda nem terminou de ser plantado, né, como você bem disse, a colheita da soja atrasou, por consequência o plantio da safrinha atrasou, então é importante, antes de tudo, né, para que tudo isso se concretize, né, que o plantio ele termine, né, que essas lavouras, elas se desenvolvam e realmente produzam, né, o que vem sendo projetado aí pelo mercado, que são as 95 até 100 milhões de toneladas de segunda safra, né, e aí sim nós teremos aí essa capacidade para exportar esses 50 milhões de toneladas, né. Agora, se a gente tiver problema com a safrinha, né, por conta desse plantio fora da janela ideal, aí certamente é preço para cima. Perfeito, muito obrigada então, Francisco, aí pela análise, né, todo o cenário, tanto da soja quanto do milho. Espero que a gente se fale em outras oportunidades. Uma ótima noite para você, até a próxima. Obrigado, eu agradeço muito aí e sigo à disposição. Obrigada, igualmente. Vamos ver agora com a meteorologista Amanda Souza como fica o tempo nas regiões Norte e Nordeste. A chuvarada não tem dado trégua na região norte do país e, por enquanto, isso não vai mudar. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas por conta das instabilidades tropicais. E no decorrer desses próximos dias, entre o finalzinho de março e começo de abril, muita água para cair ainda em boa parte da região. Nessas áreas em amarelo, principalmente em laranja do mapa, volumes que devem chegar à casa dos 70 até os 150 milímetros em 5 dias. Lembrando que o solo já está bastante encharcado em boa parte da região, o que dificulta os tratos culturais e o andamento das atividades de campo. Os últimos dias do mês de março ainda serão marcados por chuvas persistentes em partes do Nordeste, o que não muda com relação aos últimos dias. Ainda deve chover bastante na faixa norte, entre Maranhão, Piauí e Ceará. Até o dia 4 de abril, volumes que podem ultrapassar a casa dos 100 milímetros em algumas localidades, ainda mantendo as preocupações nas cidades e no campo. Agora, na Bahia, por enquanto, nada de chuva. Até os primeiros dias do mês de abril, a expectativa é de continuidade desse tempo mais seco, mantendo o solo com baixos índices de umidade disponível. E como andam os trabalhos no campo? Vamos ver então onde o nosso mapa vai levar a gente hoje. Vamos lá, onde ele vai parar? Ali na região sudeste, a gente vai lá para Alfenas, Minas Gerais,
Quem está lá é o Lucas Santos. Boa noite, Lucas. Eu já gostaria de saber como que está a semeadura aí que a gente tem do milho, né? Porque a gente sabe que teve um atraso. Qual que é a realidade atualmente? Boa noite, Renata. Boa noite a todos os espectadores do Agro em Foco. Renata, a situação aqui não é muito diferente aí do resto do Brasil, de parte do Brasil, né? Nós tivemos aí uma chuva bastante torrencial e bastante extensa, né? Se alongando até a janela de plantio do milho, e isso atrasou a colheita de soja e, consequentemente, o plantio do milho. Nesse momento, nós estamos aí com basicamente 75% a 80% das áreas de soja verão colhidas e de milho, basicamente 90% a 95% já plantadas, né? Parte delas plantada um pouco fora da janela de plantio, muito em função desse atraso da colheita de soja. Ou seja, a gente teve um atraso bem exponencial, pegando como base, por exemplo, ano passado na região, praticamente nesse período tudo plantado, não? Exatamente, Renata. Nesse período, ano passado, vamos dizer que 99% das áreas já estavam todas semeadas, né? E para esse ano, o que acontece é que a gente vê uma grande alternativa para o produtor de buscar essas culturas, que não seja milho para safrinha, né? Então, você vê aumento das áreas de sorgo, você vê bastante também o produtor se preparando para o próximo verão. Como ele perdeu a janela de plantio de milho para safrinha, ele vai preparar a terra, né, para cultura de verão, colocando algumas culturas alternativas, alguns mix de cobertura, para fazer aquela adubação verde e realmente explorar o maior potencial aí na cultura de verão que ele vai colocar, seja soja ou seja milho. Com isso, né, houve mais espaços, por exemplo, para a entrada de outras culturas como sorgo, digamos, nesse momento também, Lucas? Renata, a nossa avaliação é que a área de sorgo aqui, ela cresce exponencialmente, né? Ela cresce talvez proporcionalmente à redução da área de milho. Nós tivemos aí, acreditamos que vai girar em torno de 20% a 30% essa redução da área de milho por conta da janela de plantio, e com isso abre aí espaço para essas culturas alternativas, né? Como eu falei, o sorgo é a principal delas, mas tem os mix de cobertura para fazer adubação verde e até mesmo em alguns lugares trigo, né? Hoje, se você for para o mercado buscar semente de trigo, você não acha mais, e tudo isso em função, basicamente, desse atraso que nós tivemos nas colheitas de soja, né? Excelente, então, muito obrigada, viu, pelas informações aqui com as atualizações direto do Foco no Campo, a realidade em diversas partes aí que a gente tem do nosso país. Até uma próxima, viu, Lucas? Obrigada. Obrigado, Renata. Até a próxima. E o nosso Agro em Foco de hoje vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, mandar sugestões, dúvidas e comentários também. A gente está super aberto para essa interação com todos vocês. E como sempre, toda quinta-feira a gente traz um programa inédito às 7 horas da noite aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma excelente noite para todos vocês. Até a semana que vem. Tchau. Música